Olá! Está começando o 186º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também está por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Trouxemos reforços nessa semana. Convidado depois de especial. muito tempo. Exato. Estamos com o andarilho europeu que faz inveja a cada post que ele publica. Adorno, um abraço pra você e bem-vindo de volta. Oi, Marcos. Oi, Felipe. Um abraço pra você, Marcos. Um abraço pra você, Felipe. E um ainda mais especial pra você, ouvinte, que mais uma vez me recebe aqui no A Fonte. Então, é muito bom estar de volta. E sim, agora um andarilho fixo. Me encontrem aqui em Paris. Excelente. Já tem onde ficar, então, quando a gente for pra Paris, Felipe. Opa. 100%. Aqui, em que condições? Vamos ver, mas... Qualquer condição em euro que você economize já é um excelente adianto. Muito bem. O Adorno está por aqui porque ele fez uma compra nesses últimos dias, já mostrou aqui pra gente e veio dar as primeiras impressões em primeira mão de como é que tem sido usar os novos AirTags que fizeram eu e o Felipe gravarmos voando um plantão da Globo na semana passada, porque a gente acabou de gravar, tava nem frio o arquivo ainda, já tinha saído a tag, aí foi uma correria pra gravar. Gravamos, mas de nós três, você é o único que tem acesso já, né? Que já tá usando. E aí? Pois é, faz alguns dias que eu comprei. No momento que saiu, já entrei no site da Apple, comprei um packzinho de AirTag, porque eu queria expandir a minha coleção e eu estava esperando essa segunda geração. Apesar de alguns dos rumores terem sido muito mais criativos, né? Então tinha uma possibilidade da AirTag ter um visual novo, de repente a Apple ia deixar de ser muquirana e ia colocar ali um buraquinho para que você não precisasse comprar um acessório, mas não. A AirTag 2 é essencialmente a cara da primeira geração, um pouquinho mais gordinha, porque tem toda uma questão ali de mudança interna do speaker. Então, se não me engano, o iFixit já fez isso, de mostrar que é um pouco bem mais difícil de tirar o speaker da AirTag 2, então a Apple não só, que na verdade não é AirTag 2, né, gente? Vamos lá. A segunda geração da AirTag, tá? Então, falando aqui da segunda geração da AirTag, a precisão dela de encontrar é 50% melhor se você tiver um iPhone 16, um iPhone 17, e a novidade é que se você tiver um Apple Watch, você pode também fazer o Precision Find, a busca precisa, também por ele. E o que mais me impressionou disso é que é uma gambiarra. Assim que eu comprei a AirTag, lá fui eu no BGR fazer a matéria de hands-on, escrever as 4 grandes novidades. Entrei no Find My Items app e, para minha surpresa, não tinha nenhuma AirTag lá. Eu falei, quer dizer, tinha AirTag, mas não tinha o Precision Find. Aí eu falei, fiz alguma coisa de errada? Olhei errado? Porque tem uma limitação, né? Se você não tem o Apple Watch Ultra 3 ou o Apple Watch Series 11, você não tem todo o range, porque você não tem o chip U2, você está usando o U1. E eu falei, mas não está aqui, né? O que está acontecendo? Sendo que eu consigo localizar meu iPhone 17 pelo Apple Watch. Pois bem, você tem que entrar na central de controles, clicar no maisinho, aí você vai em buscar itens, coloca qual AirTag você quer procurar, e aí você adiciona na central de controle. E aí é assim que você consegue usar a busca precisa para achar a AirTag, a segunda geração da AirTag. Bem intuitivo. Assim, bem intuitivo. Eu acho que assim, provavelmente foi o passo a passo mais rápido, mais fácil que eu já fiz da Apple. E eu acho que é como as coisas realmente têm que funcionar. É assim, facilidade. Apertou 10 botões, descobriu. Por que será que é assim? Não deu tempo deles ajustarem o aplicativo para poder fazer isso lá por dentro? Deve ter algum motivo que seja, espero, né? Assim, nada mais permanente que uma solução temporária, mas que seja alguma coisa temporária enquanto eles, sei lá, reformulam. Tudo sobre essa geração, na verdade, tudo sobre AirTag. Sempre parece que atribulado, né? O Rambo descobriu a primeira geração, depois de 25 anos, a Apple lançou essa segunda geração. Estava pronta há 1 milhão de anos também, empoeirando ali, e aí também, chegou só agora, né? Então é curioso que tudo que está relacionado a AirTag é meio acochambrado. Conturbado,
Curioso isso. Inclusive o Gurman da Bloomberg falou esse final de semana na newsletter dele que a Apple demorou tudo isso para lançar a segunda geração porque o estoque da primeira ainda estava cheio, né? Então assim, vamos esperar realmente esvaziar o máximo possível para dizer, olha, agora dá para lançar. Então basicamente era só isso, a Apple estava esperando diminuir o inventório para conseguir lançar. Mas bem, prática de uso, eu penso que assim, a AirTag ela é um excelente produto para você nunca usar. Uhum. Mas é bom ter. Sim. Então, assim, eu fiz alguns testes aqui de busca precisa. É claro que a primeira geração funciona, tudo mais, mas muita gente reclamava que só funcionava quando você estava vendo o seu objeto, né? Então, tipo, você colocava na mala. Aí você estava esperando na esteira. Você só via funcionar quando de fato a mala aparecia. Então, tipo, qual o ponto? Agora com esse range um pouquinho melhor, né? 50% melhor, me parece que de fato ficou um pouco melhor para achar as coisas. Eu tenho atualmente na minha chave, eu tenho na minha case do Nintendo Switch e tenho também onde que eu coloquei? Na minha mala, na minha mochila. Uhum. Então assim, é fácil de achar, é tranquilo, pelo iPhone funciona de maneira mais inteligente, mas eu diria que assim, pro ouvinte que está considerando desembolsar essa grana, tudo mais, né? Porque é sempre aquela coisa, né? Custa uma pequena fortuninha, tudo mais. Vale a pena se você tiver um iPhone 16, um Apple Watch Series 9, um Apple Watch Ultra 2 ou mais novo, porque aí você vai ter esse range melhor. O speaker também é um pouquinho mais alto, dá para perceber, mas de maneira geral é isso, é um acessório interessante para você ter, para você não perder suas coisas, especialmente se você é o tipo de pessoa que deixa tudo para trás. Eu tenho períodos que eu sou uma pessoa que eu deixo tudo para trás e tem períodos que eu não esqueço nada. Mas ultimamente eu tô meio esquecido, então vira e mexe, vem a notificação lá do Find My. Você deixou não sei o que pra trás. Eu, ei, caceta, tem que voltar. Então, a segunda geração é muito interessante para quem quer um range maior, mas também tem um produto novo. Senão não faz sentido, compra uma AirTag 1 mesmo, o produto serve o mesmo propósito. Mas assim, é legal e aqui em Paris, como em boa parte do mundo, você pode customizar a AirTag e essa era uma coisa que eu queria fazer para dar um pouco mais de personalidade. Então minha AirTag da chave tem um JA ali, a do meu Nintendo Switch tem um robozinho e da minha mochila eu coloquei 722. Que é o número da Pokédex do Howlet, que é um Pokémonzinho, e eu tenho a pelúcia dele na minha mochila, então acho que com um combo bonitinho, que aí você vê o número dele e ele. Excelente. Você falou 722, eu pensei, porque é a chave do cadeado. O cara foi na já pensou? O segredo. Boa. Ih, caramba, vou ter que mudar a senha. O Adorno tocou num bom ponto que acho, pra quem não tem um dos iPhones, Apple Watch mais novos, realmente não vale a troca, porque daí o funcionamento é exatamente o mesmo, que é aquele rastreio padrão, que você vê a localização aproximada no mapa, e é isso. Então, se você não tem ali os aparelhos mais novos, nem adianta considerar esse upgrade. E se você tem, ou se você ainda não comprou nenhum AirTag, já dá pra considerar já os novos. Eu tenho AirTag, até falei no off passado, nas minhas malas, na minha chave. Mas assim, eu precisei usar uma vez, que eu esqueci a chave em algum lugar e aí foi útil que eu consegui encontrar, mas até hoje nunca tive problema de mala extraviada, nem coisas do tipo, mas é isso, é um acessório que é bom ter, mas você nunca quer usar. E eu lembro também falando de AirTag, quando o Adorno perdeu o AirTag dele em Guarulhos, nós estávamos juntos e eu nunca esqueço disso. Ele todo empolgado para testar o AirTag, chegamos em Portugal e cadê a mala do Adorno? Aí ele descobriu que a mala chegou, mas o AirTag não. Pois é, e eu diria, denúncia, que foi olho gordo do Paulo Barba, porque eu já tinha feito algumas outras viagens e eu sempre postava que minha AirTag ficava lá de fora, né? Tipo, mais fácil de localizar. Aí ele, você deixa pra fora, vão roubar, viu? Dito e feito, a próxima viagem que eu fiz, e nem que roubaram, sei lá, a pessoa provavelmente devia estar de mau humor, pegou a AirTag e jogou pro lado, porque ela ficou uns 10 dias em Guarulhos lá paradinha. Eu falei, bem, quando eu voltar de viagem, eu falo, com licença, senhora, eu acho que tem uma AirTag ali naquele cantinho, você pode ver pra mim? Mas aí, eventualmente, devem ter lá desativado, ou na época aquela coisa, né?
ainda estava no começo da AirTag, então provavelmente alguém só ficou tirando e colocando e deve ter restaurado e colocado no próprio nome. Que também é uma possibilidade, né? Hoje em dia, agora a Apple bloqueia isso, mas... Enfim. E também eu acho interessante falar, desculpa me estender no assunto, que são os níveis de busca do app Buscar, né? Que agora a gente tem a segunda geração da AirTag, que tem esse Precision Finding de até 50% melhor. Tem AirTag 1 e tem os produtos que estão no Find My, mas se você perder paciência, né? Como o MagSafe Wallet, como o Apple Pencil Pro, como a terceira geração do Siri Remote. Então eu adoro ver o aplicativo Buscar recheado de item, e são poucos os que de fato você consegue buscar se você perder. Por enquanto, a AirTag continua sendo a campeã do produto mais fácil de você achar. E agora que eu tenho o dobro das AirTags, então assim, agora eu coloquei AirTag na jaqueta, nossa, é o festival de AirTag. É que considerando, por exemplo, né, tudo bem, Apple Pencil a gente sai com ele, mas o Siri Remote você perde no máximo no almofada do sofá, né, pra você achar essas coisas, acho que tem o nível da seriedade de você perder e da precisão que você precisa pra encontrar. E você falou dela ser um pouquinho mais gordinha, né, ela cabe ainda normalmente nos acessórios feitos por primeira geração, né, não tem que comprar tudo de novo, só deve ficar mais justo, imagino. Não, tudo funciona normal. E eu tenho usado a minha... Não sei nem mais como que fala, eu não conheço mais palavras. Mas eu uso o acessório da chave de couro, de quando a Apple lançou a primeira geração. E eu lembro que o Felipe publicou há alguns meses na Macworld. Oh my God. Que ele publicou lá na publicação dele, lá, sabe, gente? E... que ele falava que a Apple tinha descontinuado um dos acessórios de plástico, que inclusive é o meu preferido para usar nas malas e tudo mais, e eu achei que essa segunda geração ia trazer uma segunda geração de acessórios. A Apple lançou novas cores ia falar da pulseira. Do chaveiro Fine Woven, que, primeiro de tudo, eu acho muito engraçado que o Fine Woven ainda existe, apesar de todas as emoções da case de iPhone, e foi isso. Falou assim, se você não estiver satisfeito com isso, você compra ali o acessório dos outros caras e tá tudo certo. Então, é isso. Mas não, funciona normal, o mesmo encaixe. Quem comprar a segunda geração pode só tirar a AirTag 1 do acessório antigo e colocar no novo. Tudo certo. Quanto que foi aí? O pack de 4, €119. Nossa, é muito diferente, né? Que loucura. Porque nos Estados Unidos são $99, mas Sim. aí tem sempre o imposto. Mas aqui eles já gostam de... dá uma turbinada no valor. Aqui então nem se fala, né? A turbinada é 2 vezes mais. Tanto que aqui o AirTag tá saindo $369, se eu não me engano, e o pack com 4.250. E o que eu ia falar que é curioso que o chaveiro Fine Woven é mais caro que o AirTag. Também era uma coisa que eu tinha uma esperança de mudar. Não. Aqui no Brasil o chaveiro é 426. E lá fora eu acho que o chaveiro assim, o AirTag custa 29, o chaveiro custa 39, 49, é um negócio... Eu acho que é 35 e aqui em Paris, pelo menos na França, acho que é 45 euros, acho que é isso. É meio, e eu falei, doido, né? Vou entrar na FENAC, né, vou procurar o porão da FENAC pra ver se não tem um saldão de chaveiro. Nada, o chaveiro da primeira geração tava 50 euros, menino. Nossa. Deixa quieto, eu vou usar o meu que tá estragadinho mesmo. Leva o meu tá horrível também. O meu tá horrível também, mas eu fui olhar e falei, não vou pagar R$400 num chaveiro de AirTag, não dá. E os de primeira geração que vocês tinham, eles já eram engraved, não? Tinha os desenhos que vocês colocaram customizável, não? Não, na época não. O meu era o padrão. O meu era o padrão e eu também tinha recebido de teste da Apple, então veio o padrão. Inclusive, gente... fazendo aqui um parênteses, mas ainda de AirTag. Pela primeira vez na vida, a Apple deu produto antes de oficializar o lançamento. Que tiveram alguns creators que receberam a segunda geração do AirTag e postaram um vídeo no momento que saiu o anúncio. Isso é a Samsungização da Apple. Isso chamou atenção mesmo. Eu vi alguns influencers, a galera que meio que fora assim do mundo de tech, creators mais gerais mesmo,
postando o vídeo, até alguns de viagem também, postando o vídeo com a AirTag assim que saiu o press release. Falei, nossa, a Apple, né, mandar um produto antes. Geralmente assim, tem o anúncio, o press release, aí eles mandam entre a janela do anúncio e o lançamento nas lojas. Antes, foi uma novidade. É interessante que você pega assim, AirTag é provavelmente o produto com o menor risco de impacto caso vaze antes da hora. Então pegou, sei lá, 10 creators e falou, a gente vai mandar pra você, tem embargo. Se vazar e a gente souber que foi você, o próximo embargo de uma coisa um pouco mais interessante do que AirTag você não vai receber. Então segura, guarda um bom teste pra Apple, né? Pra ver quem que dá pra confiar, que não vazou, né? Creator, você sabe, às vezes gosta de dar uma valorizada no passe ali, posta tanto da hora. Interessante, que aparentemente todo mundo respeitou e que foi surpresa mesmo, né? Tanto que a gente obrigou a gente a gravar aqui a nossa Breaking News da semana. Que fazia tempo que não tinha. Dá até saudade de ter um pouco de emoção. Excelente, bom Adorno. Se você infelizmente um dia precisar usar mesmo, você conta pra gente como é que foi o desempenho dela sob pressão, sob a tensão de tentar recuperar uma coisa de verdade. Se bem que por aí, eu nunca esqueci, cara. Eu tava em Paris uma vez, um café, era perto de alguma universidade. E tinha, sei lá, uma molecada estudando, conversando e tal. E tinha um cara na mesa do meu lado, usando um MacBook, óbvio, né? Ele abaixou um pouquinho a tampa, levantou, ele saiu do café, ele passou uma meia hora fora, sabe o que ele foi fazer? Confiando que a hora que ele voltasse, o MacBook ia estar ele bonitinho ali em cima da mesa. Eu falei, cara, que confiança maluca, né? Então acho que a chance das coisas só desaparecerem aí, ela tende a ser um pouquinho menor. Apesar de que em Paris também tem roubo, tem ladrão, tem tudo que acontece. Eu não confio não, Devia ser austríaco, devia vir ali da parte de cima da Europa, que o único problema deles é não ter sol. Não, gente. Pode ser. Não venham pra Europa achando que é café da manhã todo dia. Não. A gente tem a história de um amigo nosso que foi brincar de fazer fotografia em Barcelona, deixou ali o iPad Pro dando sopa, ó. Ah, não. É raro, mas acontece muito. Exato. Não tomem isso que eu falei como regra pra deixar as coisas por lá, mas aquilo, daquela vez, naquele café, naquele dia, me marcou e não sumiram com o computador dele. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E eu vinha reclamando sobre o Bartender, etc. Até contei no ADT que tive uma troca interessante com o pessoal do Bartender, conversei com eles na semana passada. Mas o Felipe, que mandou pra... O Felipe Espósito, e mandou pra gente o link do LinkedIn dele pra gente ver que ele não tava tirando sarro, que ele é Felipe Espósito mesmo. Mas ele mora mais perto do Adorno do que aqui da gente. Ele mandou pra mim o link do Hidden Bar, que é essencialmente um substituto do Bartender, que é aquele programa de administração dos ícones que ficam ali na barra de menus do Mac, que tá cada vez mais fora de controle, né? Eu, nesse momento, que nem eu escrevi no texto no 95 Mac, eu desisti. Falei, cara, ficar instalando coisa de terceiro pra pedaço do sistema que a Apple tá mexendo e tá bagunçando é pedir pra passar raiva. Então deixa estabilizar. Aí eu vejo se eu volto a usar o Bartender, se eu testo de terceiros, mas eu vou deixar o link aqui do Hidden Bar para quem quiser conhecer, quem quiser testar. A Apple até deu destaque para ele, que é interessante, tem lá na App Store uma página bonitinha, até traduzida em português também, mostrando como é que funciona, falando mesmo sobre o programa. Então, para quem quiser testar, o link vai estar na descrição. Obrigado ao Felipe por ter mandado. Sou eu que tô sem paciência para ter que ficar aguentando bugs que a própria Apple tá mexendo ainda nas coisas, então o que dirá o dev que fica vendido na jogada, né? Vocês usam programas desse tipo ou também não? Abraço, Felipe. Já usei. Abraço, Felipe Espósito. Ele é Felipe, né? Ele é Felipe Espósito. Okay. Ele é Felipe Espósito. Mas é um sobrenome mais diferente. Então, abraço, Felipe Espósito. E eu já tentei usar uns aplicativos assim pra customizar menu bar. Também confesso que hoje eu larguei mão e uso do jeito que tá ali mesmo. Eu também sou fã de usar como que tá. Na verdade, eu me sinto muito conservador com o meu Mac, né? Tecnicamente é o produto que as pessoas mais customizam, mais fazem gambiarra, colocam coisinhas. E eu demorei anos, eu coloquei um gatinho que corre na minha barra para dizer se a memória, se o processador estão indo com Deus ou não. E aí eu fui além. Eu fiz o ChatGPT criar para mim um ícone customizável de uma Pokébola, para a Pokébola ficar balançando para dizer o quanto de memória estava usando aquela aplicação. Excelente. Olha. Demorou 2 horas.
Mas o ChatGPT entendeu da vez 50 que eu falei pra ele refazer, eu falei, está errado, você é incompetente, faça melhor. E aí Depois ele de infringiu 49 os direitos autorais da Pokémon Company, se deu por vencido e fez pra você, ou ele gerou um Pomecon, sabe assim? Só meio parecido. O pior que ficou igualzinho, viu? Mas aí ele falou, você sabe que eu não posso fazer isso, né? Eu falei, não, não faz isso não. Faz tipo isso daqui. É, ok. Faz ele todo diferente por dentro, só por fora ele parece igual. Foi exatamente isso. Mas aí eu restaurei o Mac recentemente, perdi o projeto, então agora deixa o gatinho correndo aqui. Boa. E um outro follow-up foi que na semana passada a Apple lançou oficialmente o Creator Studio. Você falou do Barba, né, Adorno? O Barba esteve lá em Los Angeles, fez um passeio super legal, tô curioso pra ver os conteúdos que ele vai postar. Ele postou só um teaserzinho ali que parece que eles fizeram ali na hora um clipe, devem ter usado todos os programas dessa suíte inteira de criatividade da Apple para fazer desde gravação, edição, o vídeo, né? Então tô curioso para ver o que ele vai publicar. E o Felipe publicou um post sobre 11 coisas que você tem que saber antes de assinar. Mas antes disso, vocês já assinaram? Quer dizer, estão com trial, né? Porque não estão pagando ainda. Porque a Apple tá dando até 3 meses. Retroativo. Tem gente que comprou coisa em 2024, a Apple tá dando 3 meses ao invés de um só de teste. Mas e aí? Obrigado, Ben Lovejoy, pelo seu post que dizia que tinha até 3 meses. Porque eu falei, quer saber? Eu tive que trocar recentemente meu iPad com o Apple Care Plus. Falei, quer saber? Vai que eles consideram como uma compra nova. Entrei pelo iPad Pro, baixei especificamente o Pixelmator Pro, 3 meses. Bom, né? Vou usar o quê? Nada, mas fica aí por 3 meses passeando. Bom, a Larissa comprou agora, lá na viagem que a gente fez de fim de ano, um iPad, né? Então eu vou falar como a gente tem a conta familiar, eu vou ver se ela, baixando e assinando, se isso fica, além de ser retroativo, se fica global também na conta. Vamos ver. Tá, eu diria, vai no Pixelmator, não tenho prova nenhuma, mas eu iria por ele em vez de num Final Cut da vida, viu? Eu tentei aqui, mas só apareceu um mês pra mim. O mais novo que eu tenho é o iPad, que eu comprei ali no finalzinho de setembro, mas apareceu só um mês mesmo. Não sei se... Eu tentei pelo Final Cut, não foi pelo Pixelmator. Vai que o que o Adorno falou tá certo, né? Tem que ser pelo Pixelmator, então... Ó, informação exclusiva, porque o Felipe deu dinheiro pra Apple no ano passado, lá quando a gente foi pra Califórnia. Nossa, e como dei, hein? Até teria dado mais, mas a gente foi na Apple, não tinha metade das coisas disponíveis, né? Então vai fazer o quê, né? Eita, como queria Apple Vision Pro. Mas, enfim, eu fiz o trial aqui de um mês. Tem esse artigo lá com algumas curiosidades sobre o Creator Studio, respondendo algumas dúvidas, que eu vi uma galera tipo, eu tô procurando o aplicativo do Creator Studio e não tô achando. E não é um aplicativo, são vários aplicativos, é um pacote, algumas coisinhas que a gente foi descobrindo depois, que por exemplo, foi bem confuso o lançamento. Foi. Até tava conversando com o Adorno na hora. Aí lançou os aplicativos, mas aí não é no Mac não atualiza os aplicativos que você já tem. Você tem que jogar tudo fora e baixar tudo de novo. Aí ficou uma coisa meio assim. Aí você baixa o aplicativo novo, o velho não apaga sozinho. Aí você tem que ir lá na sua pasta aplicativo, deletar os antigos. Enfim, foi um lançamento meio conturbado. Acho que muita gente não entendeu direito o que estava acontecendo. Mas tá aí, a Apple lançou o Creator Studio, já colocou até uma página no Instagram no ar. Então Pois acho que é. reforça aí que eles querem mesmo tornar Creator Studio uma marca grande. Eu até brinquei que eu meio que já usava o Creator Studio sem existir Creator Studio, porque eu já tinha comprado o Final Cut há muitos anos, então eu já uso Final Cut. Eu já tinha o Pixelmator, a versão de Mac comprada, então outro aplicativo. Lógico que eu não uso porque eu não mexo muito com áudio, mas tenho também porque eu comprei há muito tempo, quando eu estava na faculdade, aquele pacote de educação que a Apple vendia que tinha todos os apps Pro por um preço bem mais acessível. Então, acaba que eu tenho a licença de todos eles, que é o que virou o Creator Studio hoje, só que sem ter que pagar a assinatura. Aí eu fiz o trial para ver se vale a pena, porque no iPad, por exemplo, os apps, eles não estão disponíveis com licença individual, você só consegue usar eles com assinatura. Final Cut, agora o Pixelmator Pro que chegou no iPad, e me interessava muito ter o Pixelmator Pro, porque eu uso ele hoje para editar imagens para as matérias, por exemplo, faço tudo isso com o Pixelmator. E seria muito legal ter no iPad. E o Final Cut também, que assim, eu lembro que eu testei no meu iPad quando lançou. Acho que já faz uns 2 anos que lançou o Final Cut iPad. Testei, achei horrível, no sentido de que
não atende às minhas demandas que eu consigo fazer no Mac hoje. Eu sei que tem gente que está começando no iPad, para essa pessoa funciona, é o primeiro contato dela com o Final Cut, beleza. Mas pro que eu faço hoje, eu lembro que não tinha atalho de teclado, não tinha umas coisas muito básicas. Aí eu falei, tá, 2 anos depois, será que a coisa melhorou? Não. Não melhorou. Não tem atalho de teclado até hoje. Então, os atalhos que eu uso, sei lá, pra cortar clipe no Mac, não funciona no iPad até hoje. E aí tem todas umas limitações meio chatas. Por exemplo, no Mac eu trabalho com biblioteca em SSD externo. E eu não preciso, eu posso deixar o arquivo numa pasta e ele não precisa necessariamente copiar, criar uma outra cópia daquele mesmo arquivo para conseguir colocar dentro da biblioteca. No iPad não, tem que ficar tudo dentro do Final Cut do iPad, até tem uma opção para salvar em SSD externo, mas aí ele duplica os vídeos, é um negócio bem iPad assim, que dá um pouco de preguiça. E eu sei que assim, eu tentei editar um vídeo curtíssimo, eu falei, quer saber, desisto, não... 2 anos depois, ainda não é para mim. Então, de tudo que eu testei, daí eu também quero ver o que o Adorno testou, já brincou, mas de tudo que eu testei, o mais legal, assim, foi o Pixelmator Pro, que é o que eu sentia falta mesmo no iPad. O resto eu achei que não... Pra mim, pro meu uso, não vale a pena. Eu provavelmente vou cancelar o trial e... Assim, deixa o trial rolar, mas vou cancelar a assinatura, não vou continuar pagando e vou continuar usando os aplicativos que eu já tenho comprados no Mac mesmo. E olha que o Felipe é o grande creator aqui deste grupo, né? Se o grande creator não tá usando, o negócio tá feio. Mas eu diria que minha história é parecida com o Felipe, porque também eu comprei há anos o pacote completo quando eu tava na faculdade. Primeiro eu tinha ido para os aplicativos da Adobe, eu falei, quer saber, eu não vou ficar pagando assinatura não. Comprei o Pixelmator Pro, comprei depois o Photomator no iPhone e me fazia falta, e comprei até o Pixelmator original no iPad, porque era a opção mais próxima do Pixelmator Pro para fazer alguma edição de imagem. E eu acho que, pelo menos assim, para a maioria das pessoas, a grande questão vai ser, vale a pena pagar R$ 39,90 ao mês para ter o Pixelmator Pro no iPad? Porque de resto é isso que o Felipe falou. Parece sempre uma gambiarra, não funciona muito bem, é tudo meio estranho. Então, assim, se você já tem... Essa era a iLife Suite, né? Se você já tem... É iLife ou iWork? Não, iWork era do Pages. iWork é o Office. Isso. Então era a iLife Suite. Se você já tinha comprado lá atrás, continua nela. Eu acho que o único que vale a pena a assinatura se você edita no Final Cut Pro sempre e tudo mais, é se você ainda estiver na faculdade. Porque aí o preço vale muito a pena. E a Apple, obviamente, muito de maneira sorrateira, tirou a possibilidade de você comprar com desconto estudantil os aplicativos para Mac. Então, eu diria que esse é o único motivo para você ter a assinatura, é se você não comprou antes. Mas se você comprou antes, provavelmente não vale a pena a assinatura. E assim como o Felipe, eu também vou deixar o trial rolar, vou ver se eu vou usar o Pixelmator Pro um pouco mais no iPad, mas para ter um Liquid Glass mais ou menos e AI no Pages, com templates novos, não me parece que está adicionando muito valor, não. Sim, na semana passada eu me disse, nossa, na hora que for sair eu vou testar. Mas mudar, assim, eu sempre falo que mudar de navegador é igual mudar de país. Talvez o Adorno discorde porque ele acabou de fato mudando de país. Pra ele mudar de navegador deve ser mais fácil. Ou não, né? Sei lá. Mas o esforço que envolve você migrar totalmente o seu fluxo de trabalho, os seus hábitos, né? Quando você muda de switch desse jeito assim, é uma coisa que você perde tempo, leva tempo pra você conseguir fazer, especialmente para achar o jeito de chegar na mesma qualidade, que seria do meu caso, de migrar de tudo da Adobe para as coisas da Apple. Quem escuta os podcasts editados não quer saber onde eu editei. Quer escutar o que está acostumado na qualidade que está acostumado, né? Aí eu penso assim, tá, no fim de semana eu vejo isso. Chega no fim de semana e falo, nossa, não vou ver isso no fim de semana, vou descansar no fim de semana. Aí chega a segunda-feira, correria de novo, né? Então eu tô tentando achar a janela mágica para tentar fazer aqui o meu teste. Eu tô interessado em fazer porque é o que a gente falou na semana passada, retrasada, sei lá. O pacote da Adobe é desproporcionalmente caro. Então, não tem o que fazer, né? E as pessoas, eu vi muito comentário sobre como, a Apple vai ter que, né, se esforçar mais se quiser concorrer com a Adobe. Eu acho que é o contrário.
A Adobe agora tem que concorrer com o Creator Studio, não é o contrário, porque a quantidade de pessoas, criadoras de conteúdo, que estavam usando o pacote da Adobe, matando a formiga com tiro de canhão, era muito maior que as pessoas que de fato precisam de todos os recursos e as funcionalidades que tem os pacotes da Adobe. Então, o Creator Studio, ele proporciona coisas parecidas e serve a muito mais gente do que o que as pessoas precisam tirar da Adobe. Então, acho que a Adobe vai ter que lançar um Adobe Creator Studio. Uma coisa que dê ferramentas que não sejam tão avançadas, que a maioria das pessoas não precisa que seja uma coisa tão avançada e que não custe R$250, R$280 por mês, a não ser que você faça aquilo lá, né? Você tem que assinar R$80 por mês pelos primeiros 3 meses e você paga o ano inteiro de uma vez, uma paulada, pá! Quem que faz isso? Então, eu acho que a Adobe vai ter que se esforçar para concorrer melhor com isso. Eu espero que isso ajude, porque teve o Creator Studio, tem aquele que eu sempre esqueço o nome da suíte de criação de conteúdo também, que agora ficou de graça. O Affinity. Affinity. Junto com a conta do Canva, se você paga o Canva, você ganha coisa generativa, etc, etc. Hoje, a Adobe anunciou que as gerações tudo do Firefly vai ficar de graça, independente do que você assina, não vai ter limite mais para nada. Então, é um ponto do que eles estão mudando, né? Mas o resto das ferramentas todas de criação de conteúdo, eles precisam também, eu acho que vão baratear. Eu espero que isso seja uma coisa que o Creator Studio cause no resto do mercado. Mas eu sigo disposto a testar. Só estou tentando achar o momento certo para fazer essa migração e ter a paciência de entender como é que tá tudo, em quais armários estão guardadas as coisas, sabe assim, para poder mexer em que menu que eu consigo fazer a mesma coisa, não chama isso, não chama aquilo. Vai demorar, mas eu vou tentar fazer esse teste sim. Eu acho que vale fazer o teste, principalmente se você tá cansado de pagar a Adobe, que há muito tempo eu fiz essa mudança já. Eu já tinha o Final Cut, mas editava no Photoshop, no Lightroom, e eu assinava aquele pacote fotografia, que antes ele era até baratinho, mas o preço foi subindo. Eu falei, não vou pagar R$60 por mês para usar 2 aplicativos para editar uma foto para minha matéria. Então, comprei o Pixelmator, comprei o Photomator, que é licenças individuais, não precisa ficar pagando assinatura. Funcionou para mim, fiquei uns 2 meses ali testando, vi que funcionou. Cancelei a Adobe e não sinto falta. Então, acho que vale tentar, né, fazer o experimento. E agora, assim, para quem que, né, vale mesmo o Creator Studio? Se você está começando, se você até hoje não tem nenhum aplicativo, ou você tem um Mac, você quer editar no Final Cut, quer editar no Logic, mas você ainda não comprou esses aplicativos na época que eles eram vendidos sozinhos, ainda são, né? Mas enfim. Aí sim, até dá para cogitar a assinatura, porque quanto que é a assinatura anual dele? Acho que é 400 por ano. 400? Isso. É isso mesmo, é R$400 por ano. Então você fala, R$400 por ano. Acho que se você comprar só a licença do Final Cut hoje, até como o Adorno pontuou, eles descontinuaram aquele pacote estudantil que vendiam todos os apps. Só o Final Cut hoje está custando mais de R$1.000 na App Store. Então, se você for olhar por esse lado, R$399 por ano, né? Você pagou 2 anos, ainda não deu o preço do Final Cut que você compraria individual na App Store. Por esse lado, compensa. Agora, se você já tem Final Cut, se você já tem os apps do Mac, o pacote fica bem menos interessante. E agora, puxando aqui para a gente falar do iWork especificamente, porque são aplicativos que até então sempre foram gratuitos, a Apple sempre destacou muito o fato deles serem gratuitos, andavam meio esquecidinhos e agora a Apple trouxe uma sobrevida para eles, só que com recursos exclusivos para quem assina o Creator Studio, que é uma coisa que até um tempo atrás eu não imaginava a Apple fazendo, é um app freemium, que ele é grátis, mas depende, né? Dependendo. E eu vi muita gente criticando porque, primeiro, eu brinquei ali, hoje em dia eu não uso muito mais Pages, Keynote, usava muito na faculdade, hoje são apps que eu acabo usando muito pouco. Brinquei um pouquinho ali com eles, achei até legal que dá para você gerar uma imagem com modelos da OpenAI, dá para você no Numbers preencher tabelas usando o IA, então é um negócio legal, mas que eu particularmente hoje já não tenho mais tanta utilidade assim. Aí eu vi lá que tem aquele Content Hub, que são algumas fotos, uns clip arts, mas eu achei uma coisa assim, que, de novo, para quem usa esses apps com frequência, bacana, mas eu achei meio básico para justificar uma assinatura. Mas o que me pegou foi a galera postando o quão a Apple tá enchendo o saco de quem não assinou Creator Studio até agora. Porque agora você abre o Pages, o Keynote, fica um banner na barra lateral ali do aplicativo onde tem as formatações, tá ali.
assine Creator Studio e ganhe template. Aí você abre o aplicativo, assine Creator Studio e não sei o que lá. E os botões, tipo, o botão de onde tem pra gerar imagem, ele é colorido. Tipo, ele chama mais atenção do que o resto da interface. Então, isso tão não é, pô. Que aí eu também fiquei, pô... Eu já achei que o negócio não adiciona muito valor ao que já tem nos aplicativos gratuitos. E aí eles ainda ficam enfiando banner de anúncio... eu particularmente achei meio questionável. É a parte meio varejo da Apple que tá cada vez mais presente. Bom, funciona para eles. A gente vai falar sobre faturamento de serviços. Mas é decepcionante, acho que a palavra mesmo. A Apple, como a gente conhecia, acabou, né? Eu acho que a gente pode atualizar o PDF do... A Apple não coloca anúncio, que a Apple não... Anúncio de maneira geral, né? Porque tem a questão da App Store. Em breve o Apple Maps aí vai começar a ter anúncio. Essas coisas de promover sempre os próprios serviços. Que assim, tem uma linha muito tênue quando você recebe uma notificação do Apple TV App, que é de uma série que você está assistindo, ou de uma coisa que a Apple quer que você veja. Tipo, vamos assinar o MLS aí, que agora é de graça, né? Mas tipo, e também tem isso, né? Nós, como usuários ferrenhos do ecossistema Apple, geralmente a gente assina todas essas coisas porque faz parte do nosso trabalho, né? Até pra gente conseguir escrever e tudo mais. Então a gente não tem essa experiência de quem tá fora desse ecossistema. Tem um iPhone, mas não quer saber nada. Então, assim, eu precisava de uma conta francesa, então eu reativei o meu iPhone 11 Pro Max, guerreiro, Highlander, ainda vivo, ainda funcionando e rodando o melhor Liquid Glass que eu já vi na minha vida. Brincadeiras à parte. Mas eu não tenho nada, né? Porque eu não vou assinar o iCloud para um celular que eu tenho um aplicativo de banco e coisas muito específicas. Mas é isso, é notificação o tempo inteiro. Cadê o backup do teu iPhone? Já tentou o Apple TV? Já tentou não sei o quê? É emocionante. Essa coisa que, não, a Apple não fica puxando o serviço. Não assina pra você ver. Deixa o cheque não cair lá no bolso do Tim Cook se ele não vai te mandar uma notificação. Já ouviu falar disso daqui? Apple Pay. É o tempo inteiro. Não, é emocionante. A Apple tá muito diferente em relação ao anúncio, em relação às políticas. Sim. Grandes momentos. No próprio relatório fiscal, eles falam muito... Nos últimos 2 trimestres, falaram muito sobre advertising, sobre como é fonte de renda, promissora, etc. Então, é isso, é a definição do conceito de enshittification lá do Cory Doctorow, que eu vou deixar o link na descrição aqui, que tem a evolução de qualquer serviço ou empresa que passa a ter que concorrer e tentar oferecer alguma coisa para todo mundo do mundo. Fica difícil, né? Quando você sai do nicho e explora. Ou esse mercado mundial, você tem que se render a umas coisas meio feias mesmo. Né? Não estou justificando, é só o que a gente vê aqui que acontece. Né? Enfim, para quem usou, ou quem for usar o Creator Studio, conta pra gente como é que tem sido o fluxo de trabalho, o fluxo de migração, principalmente, que eu imagino que deva ser a dúvida que muita gente tem a respeito de se vou, não vou, quão fácil é de você entender, os jeitos novos de fazer o que você fazia antes num Audition, num Premiere da vida. Vai ser interessante poder contar aqui com as impressões de vocês. E a seguir, a gente vai falar sobre muitas novidades. Foi uma semana atipicamente movimentada no segmento de inteligência artificial da Apple. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses a mais de acesso no fim desse ano, só porque você assinou por meio de expressvpn.com/afonte. Se você é assim como o Adorno e vive usando Wi-Fi que você ainda não está assinando, porque você acaba mudando a cada 3 meses, ou se você é o Felipe, porque também acaba viajando bastante, você usa Wi-Fi que você não conhece, não sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados, por quê, né? Então os sites que você acessa, os servidores, que aplicativo você usa, qual que é o seu aparelho, vai saber. Porque esses dados são coletados, né? E você diz não com a ExpressVPN, você roteia a sua conexão pelos servidores criptografados e nem ela sabe nada a respeito do que você está fazendo com os seus dados nos seus aparelhos quando você navega. E para streaming é bacana, especialmente porque dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, pelos servidores da ExpressVPN, que tem mais de 100 países, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Para ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, vem em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses a mais de acesso aí para você,
só porque você foi por meio do link. Então, uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Valeu, ExpressVPN, que ganhou mais um assinante esse ano. Tá vendo? Muito bem, nessa última semana, a Apple fez, se não me falha a memória, a sua segunda maior aquisição da história. Pagou 2 bilhões de dólares pela QAI. Aí você diz, quem? A gente fala exatamente, ninguém conhecia a QAI, Q não de matar, da letra Q, tá? E era uma empresa que era tão desconhecida que ninguém sabia exatamente o que eles faziam. O pessoal foi atrás de patente e coisa assim. Eles têm modelos de machine learning especializados basicamente em comunicação não verbal. Então, feito para entender pequenas micromovimentações do rosto para que a partir daí você possa ou controlar uma interface, ou o sistema possa entender o que esses movimentos e a partir disso fazer gestos, mandar uma mensagem. Aí o céu é o limite. Né? A Apple não fez aquilo de contratar, eu brinco que é a compratação. Ao invés de comprar a empresa, ela contrata todo mundo e a empresa mesmo que, né, o pessoal fica lá só, né, o último paga a luz, o pessoal toma vendido na jogada. Não, compraram mesmo essa empresa, agora todo mundo vai se integrar ali à Apple. E por que eu falei, né, segunda maior aquisição, foram 2 bilhões de dólares atrás só da Beats. A Beats foram 3 bilhões? 4. 3 bilhões. 4? Foram Nossa, 4? eu achava que era 3. Em dinheiro de hoje deve estar mais próximo de 4, então se foram 3. Mas, vamos colocar em perspectiva, quando a Apple comprou a divisão de chips lá da Intel, foi 1 bilhão. Ela pagou 2 por uma startup de IA. Então, ela deve ver muita promessa em tudo que dá para colocar. Quem pensa em acessibilidade, acertou. Isso é uma coisa, pode ser um ganho gigantesco de acessibilidade, tudo que tem a ver, né? Com você controlar uma interface. Sim, o Vador não tá mandando um follow-up em tempo real gesticular aqui. Foram 3 bilhões mesmo. Desculpa então, pela fake news. Foi mal, galera. É bom que mantém a gente aqui sempre ligado para ver se a gente tá acertando nos dados. Mas tá aí. 3 bilhões é a maior compra, não só no mercado de IA que a Apple fez, mas a segunda maior da história dela. Aí a primeira pergunta é, tirando isso que eu falei, né, de uma outra possibilidade, ela deve ver mais do que isso, do que dá para fazer, né? Quem pensou em Vision Pro, por exemplo, pode ter acertado também, né? De alguma forma, as câmeras que pegam micromovimentos dos olhos e da musculatura ao redor dos olhos para você conseguir controlar melhor a interface. Sei lá. Né? Mas isso é, ainda que uma startup inesperada, não comprou uma Anthropic, não comprou uma Mistral, não comprou uma Aleph Alpha da Alemanha, não comprou uma Sakana AI do Japão, comprou a Q.ai com uma tecnologia específica. O Tim Cook tinha falado há um tempo, nós vamos vencer, a gente vai fazer investimento para dar certo nesse mercado que só depende da gente. Aí 6 meses depois faz parceria com o Google, mas ainda assim eles seguem comprando uma ou outra startup. Né? Como é que vocês entenderam, como é que vocês viram e reagiram a essa compra? Eu achei bem curioso, porque quando saiu só a manchete, eu vi lá, Apple adquire a empresa de IA basicamente por 2 bilhões. Eu falei, nossa, será que eles se renderam? Será que vão comprar alguém que vai fazer uma carangueja decente? Foi o meu primeiro pensamento. Aí que eu fui ver que, na verdade, não é um negócio de IA generativa para chatbot. É uma coisa mais complexa ali, justamente para, como o Marcos acabou de explicar, que usa machine learning para entender ali melhor a comunicação. Tem essa questão da acessibilidade. Então, basicamente, é uma tecnologia que consegue entender áudio no silêncio. Tem esse ponto aqui, de novo, da acessibilidade, do Vision Pro, mas eu também pensei em AirPods, até porque tem o rumor de que a Apple tá para fazer AirPods com câmeras embutidas, então quem sabe se eles vão usar isso para conseguir melhorar a compreensão do que outras pessoas estão falando ao seu redor, talvez só analisando ali o movimento que as pessoas estão fazendo na hora de falar e através disso eles conseguem entender melhor o que está sendo falado. Mas tem várias possibilidades, foge bastante ali de... Né, de novo, você vê o nome QAI, você pensa, né, nossa, né, vamos mexer com IA, mas é uma coisa bem mais específica. Então, eu acho que para a Apple ter pago 2 bilhões, ela está muito confiante de que essa tecnologia vai servir para muita coisa, porque as aquisições grandes que ela faz são muito poucas e bem, assim, já com uma mira certeira. Quando ela comprou a Beats, a ideia não era nem ter fone de ouvido, era o Apple Music. Ela comprou Beats por causa do Apple Music. E os fones meio que vieram de brinde ali. Quando ela comprou a divisão de modems da Intel, é porque ela queria lançar os modems dela, que não saiu antes porque
eles tiveram todo aquele impasse com problema de engenharia, mas hoje tá aí, temos já iPhones, Apple Watch usando os chips sem fio da Apple. Então, para eles terem pago 2 bilhões, é porque eles acreditam que essa tecnologia vai servir para algo muito grande que eles estão fazendo aí já com talvez ali até num curto prazo, talvez, não esse ano, mas vamos colocar aí nos próximos 3 anos, deve pintar alguma coisa que já vai usar essa tecnologia. Fico curioso. E um fato que também me chamou a atenção é que essa QAI, ela foi fundada pelo mesmo cara que fundou a PrimeSense, que é uma empresa que a Apple já tinha adquirido lá no passado, em 2013, que essa empresa foi quem fez a tecnologia do Face ID. Então o cara tá aí de novo envolvido, né? Uma empresa dele envolvido com a Apple mais uma vez. Curioso. E eu acho que como é difícil falar como a Apple vai usar essa tecnologia, né? Porque pouco você sabe sobre a empresa, e principalmente quando você entra no site dela, é tipo, veja aqui os termos de privacidade da Apple. Então, assim, é muito interessante, então vale a pena olhar para isso que o Felipe falou, de como a Apple comprou essa PrimeSense e em 4 anos ela colocou o Face ID no iPhone, que até hoje eu diria que é o grande trunfo, um dos grandes trunfos do iPhone. Porque na época não tinha ninguém que tinha a mesma tecnologia. Muitas empresas tentaram fazer em sequência e basicamente todo mundo abandonou o Face ID terceirizado e colocou o toque, o dedo embaixo da tela, alguma outra tecnologia, porque ninguém desenvolveu algo tão preciso quanto a Apple fez com o Face ID, e que depois, obviamente, virou o Optical ID do Vision Pro. Então, é muito interessante como a Apple foi muito certeira na compra dessa tecnologia, e eu imagino que seja lá o que eles forem fazer, seja com AirPods, seja com o futuro de óculos AR, VR, MR, também vai mudar. E como a Apple não é tão boa assim na parte do chatbot, então essa tecnologia aí deve valer muito, essas patentes devem valer muito dinheiro, porque para a Apple gastar 2 bilhões, eu diria que com esse valor eles teriam comprado um grande player do mercado, e não uma startup israelense que aparentemente não estava no radar de ninguém. Quando eu vi essa notícia que a Apple tinha comprado essa empresa, eu achei que fosse uma outra startup que ela fez um barulhinho lá pro finalzinho do ano passado, que ela tem uma espécie de uma tiara neural que você coloca e, colocada no lugar certo ali, ela capta sinais neuromusculares. Imagina você, tentem todo mundo tá ouvindo agora, né? Falar alguma coisa, mas com a boca fechada. Não vocalize, mas faz um movimento, mesmo sem abrir a boca mesmo, do maxilar mexendo, a língua fazendo tudo que eu tô falando agora, vai imitando o que eu tô falando agora desse jeito assim. Essa startup fez essa tiara que pega esses movimentos e entende o que você estaria dizendo, mesmo sem abrir a boca, sem fazer muito gesto, né? Quase um ventriloquismo nível plus. A partir daí, eles mostraram que você consegue, por exemplo, interagir com um assistente virtual. Ao invés de você falar, carangueja, me lembra de postar um negócio agora às 11 da manhã? Você só pensa isso falando silenciosamente e aí, a partir disso, você faz, né? Eu tô enrolando aqui pra pegar o nome dela. Alter Ego chama essa startup. Eu achei que fosse isso. Falei, mas não. Ela tem essa parte de micromovimentos, mas não é desse método quase telepático aí. Tô muito curioso pra ver qual vai ser a aplicação disso, né? Mas, seja o que for, deve ser alguma coisa central pro que a Apple quer fazer, seja de um produto novo, seja um complemento de Vision Pro da vida, de óculos, sei lá. Mas isso que o Felipe falou também é importante, né? Pensa no Face ID, né? Virou central para muita coisa que a Apple tem hoje em dia, o mesmo cara, né? Tem gente que é especializado em vender startup para a Apple, é muito curioso isso, né? Então, tá aí. QAI, 2 bilhões de dólares. Vamos ver o que sai daí. E também, sobre inteligência artificial, etc., tá rolando uma confusão sobre o que significa esse acordo que a Apple fez com o Google para usar o Gemini como a base da carangueja. Aí a Apple, né, deixou meio aberto o que roda em servidor dela, o que roda em servidor do Google. Primeiro é sendo dela, daqui a pouco o Gurman falou que vai ter um pedaço que vai rodar lá no Google. Aí entra privacidade no meio dessa história, afinal, motivos óbvios, né? E na semana passada o Rambo tinha mandado assim: eu acho que tá todo mundo interpretando meio errado esse lance de que uma parte da carangueja vai rodar nos servidores do Google. Ele falou que provavelmente porque a forma que isso foi reportado foi muito genérica. O que ele acha que isso quer dizer, ele fala que na prática é simplesmente que vai ser possível
interagir mais diretamente com o Gemini por meio da carangueja, da mesma forma que funciona hoje em dia com o ChatGPT. Quando você fala com a carangueja, aceita mandar a pergunta para o ChatGPT, a Apple manda para a API da OpenAI, roda isso no servidor da OpenAI, e a diferença, do acordo com o Google, é que além de ter essa opção, a Apple também vai basear os novos modelos, entre aspas, dela nessa arquitetura do Gemini. Mas são duas coisas distintas. Eu estou colocando isso aqui agora porque nessa semana, durante a divulgação do relatório fiscal da Apple, o Tim Cook respondeu a uma pergunta de um analista comentando que a Apple não vai mudar a parte estrutural da Apple Intelligence e associou a carangueja que vai funcionar junto com o Gemini, dizendo que vai rodar tanto nos dispositivos quanto também no Private Cloud Compute. Ele não deixou dúvidas a respeito dessa parte. Pode não ser essa a única parte, né? Isso não quer dizer que o Rumble comentou aqui não vai acontecer, né? Tem essa segunda parte, que ao invés de você rotear a sua conexão, a pergunta, sei lá, para o GPT, você pode, se você quiser, rotear pelo Gemini. Mas, independente disso, o que a Apple está encomendando é o cérebro da carangueja nova que vai usar o Gemini por baixo dos panos. E aí fica aquela questão, né? Se vai ser powered by Gemini, vai ter algum tipo de alerta sobre isso. O Gurman falou que não, que vai ser uma coisa que quem está usando ali não vai ver diferença, sei lá. Né? Mas é curioso como mesmo o Tim Cook falando inequivocamente que essa estrutura nova da carangueja com o Gemini vai rodar em dispositivo e nos servidores de Private Cloud Compute, ainda assim não quer dizer que não tem coisa que vai rodar no servidor do Google, ou também que essa estrutura precise ser apoiada mais na do Google ali do que a gente está achando. Que confusão, né? Pois é, eu acho que isso que o Rambo falou tem um certo sentido, pode ser que as pessoas tiveram uma interpretação errada e, na verdade, o que vai acontecer é o que já acontece com o ChatGPT mesmo, que você pode interagir ali com a carangueja do jeito que ela é, e aí, dependendo do que você pergunta, a carangueja mesmo fala, posso mandar essa pergunta pro ChatGPT, aí vai ter a opção lá de Gemini, que lembrando, isso foi uma promessa da Apple 2 anos atrás, quando eles mostraram a Apple Intelligence. Falaram que a OpenAI era a primeira parceira, mas que futuramente teria ali uma opção que você conseguiria escolher outros modelos, outros chatbots para interagir através da carangueja. Então eu acho que só vai ser enviado para o Google quando você escolher fazer isso, né, para ter uma resposta mais completa, por exemplo, mas que boa parte vai ser processado ali ou localmente ou nos servidores da própria Apple. E aí, se for algo muito diferente, muito complexo, ou talvez se você quiser vincular com a sua conta Gemini, assim como hoje você consegue vincular com a conta da OpenAI, daí sim vai para o servidor. Mas eu estava acompanhando o anúncio fiscal da Apple, aquela ligação com o Tim Cook, e é bem curioso porque muita gente perguntou sobre isso para eles, quando abriu ali na parte de perguntas. O pessoal perguntou sobre como que ia ser essa parceria, como que ia funcionar. Então, tem muita curiosidade porque isso é o que a gente até falou em outros episódios da Fonte. A Apple deixou tudo muito vago quando foi anunciada a parceria, porque ela mesma não anunciou nada, né? Quem anunciou foi o Google, que saiu postando em todo lugar. A Apple mesmo só confirmou ali em uma nota para a imprensa. E aí, agora que eles falaram um pouco mais sobre isso, e até as palavras que eles escolhem para falar são bem curiosas, né? Porque não é Gemini na carangueja, é uma versão mais personalizada da carangueja em colaboração com o Google. Ou e o Cook falou muito de colaboração. Ele falou assim, considere uma colaboração. É uma colaboração. Ele ficou martelando isso de colaboração o tempo inteiro. Né? Exato, usou muito a palavra colaboração, ou também falava, são os Apple Foundation Models que serão customizados com a inteligência do Google. Então, tem todo um cuidado ali para falar, não, a gente não está só colocando Gemini no iOS, né, o Google está colaborando com a gente para a gente melhorar a carangueja. Então, todo um cuidado no fim das contas. Mas é curioso ver como que a Apple tem tido esse cuidado para não admitir que o que eles tentaram fazer não deu certo e eles fizeram pedir a mão do Google ali para fazer rolar. Mas tá aí, a Apple confirmou que de fato vai usar o Private Cloud Computing, então as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas sobre como que vai funcionar essa colaboração.
E foi ótimo também na divulgação, os analistas. Você pode falar um pouco mais da estrutura desse acordo que vocês fizeram com o Google, o Tim Cook? Não. Não, a gente não vai dar nenhum detalhe sobre como é que ficou estruturado. O que a gente pode falar é que vai funcionar como a gente já falou. E se tá uma coisa muito ampla, pois é um recurso, não um bug. Tá de propósito por enquanto. Então a gente vai ter que esperar mesmo para ver como é que vai ser. A hora que sair um processo e tiver que dar documento, a gente vai ficar sabendo como é que foi o acordo, quanto tá indo de dinheiro, de quem para quem, toda essa outra parte aí, né? Mas nesse momento vai ser interessante ver até como é que fica essa parceria com a OpenAI, porque aqui pro ponto do que o Rambo comentou, se você fizer a pergunta para a Carangueja e ela ou rodar localmente alguma coisa do Apple Intelligence, ou ela no servidor lá do Apple Private Cloud Compute usar o Gemini para responder, pegar na web, o que sobra para o GPT fazer, né? Dentro dessa integração. Então você poder escolher pode ser uma das coisas que é separado da Apple Intelligence fazer lá o banco de dados vetorial para saber que hora que chega o voo da sua mãe, que é aquele exemplo que ficou famoso por não funcionar até hoje, isso poder funcionar, né? Podem ser duas coisas separadas mesmo. Isso é um excelente ponto. Do... Nada como um outro trimestre recorde para o Tim Cook dar a resposta que ele quiser. Pode falar mais sobre isso? Não. Hoje não. E o que eu acho mais interessante desse acordo com o Google, e você estava falando da questão da OpenAI, é que alguma dessas grandes publicações diz que, na verdade, a OpenAI esperava que a adoção do ChatGPT no Apple Intelligence fosse turbinar assinaturas e tudo mais, que todo mundo ia usar adoidadamente, e, na verdade, isso não se converteu em assinantes, né? Então, assim... O jogo da OpenAI de entrar em todos os iPhones, em todos os iPads e todos os Macs não serviu muito. Me lembra quando o iOS 5 tinha aquele setting interno do Facebook e do Twitter, que você logava diretamente pelos ajustes do iPhone. E eu acho que foi uma coisa assim. A OpenAI pensou que fosse mudar a vida da empresa e, na verdade, quem quer assinar o ChatGPT já assina de qualquer maneira e tendo acesso ao Apple Intelligence ou não, não faz diferença. Porém, a Apple joga com todo mundo, né? Porque agora no Creator Studio, para você criar as imagens, você cria com o ChatGPT. Você cria com a OpenAI. Então, assim, a Apple deve ter comprado um modelo muito específico do Google ali e falou, ó, joga aí dentro e vamos ver como que vai ser e enquanto isso a gente vai fazendo o nosso. Mas eles vão continuar, acho que enquanto eles não tiverem uma solução própria, e que talvez nunca venha a ter, vai ficar nessa coisa, a gente oferece isso daqui, se você quiser um pouco mais, você conecta aí com sua IA preferida e vida que segue. E no fim das contas também, a gente sempre bate na questão da privacidade e tudo mais. E eu sempre penso muito que a gente já compartilhou tanto em rede social, e a gente provavelmente já compartilhou mais com o ChatGPT do que deveria, que honestamente, já foi. Mas se a gente conseguir achar um uso de IA que vai ser local e que não vai ser compartilhado com todos os anunciantes do mundo, vamos ver se a Apple vai conseguir manter isso. Mas como eu disse mais cedo, a Apple mudou muito e eu não sei mais por quanto tempo que a privacidade vai ser um direito humano fundamental. Viva tempo suficiente, você vai se contradizer, né? Não tem jeito. A Don't Be Evil do Google, It Just Works da Apple, privacidade é um direito básico, humano, fundamental, não tem jeito, né? Do lado da OpenAI, eu vejo duas vantagens para ela em ter feito essa parceria com a Apple lá no começo. Especialmente se foi mesmo uma coisa que foi hipotizada várias vezes de um tempo mínimo de exclusividade, que é a OpenAI comprou por X tempo a garantia de que nenhum concorrente ia estar lá marcando presença no iPhone. Ela mijou no cantinho para ela estar ali e impedir que os outros pudessem estar. Essa é a primeira coisa. E a segunda, um belo no cavalo de Troia. Porque, e assim, eu tenho lá minha conta do ChatGPT sincronizada no Apple Intelligence, não tem problema nenhum com isso. Tirou foto do Visual Intelligence, instalo no meu histórico do GPT para conversar com ele, eu acho ótima essa integração, sabendo que os dados estão sendo coletados. Mas para a OpenAI, esse é meio ponto. Vamos colocar no telefone de todo mundo essa integração que vai informar para a gente como é que as pessoas usam um assistente virtual, que perguntas as pessoas fazem, ou onde a carangueja mais entrega para a gente as perguntas, onde ela é mais fraca, porque aí pode informar, e certamente informou esse produto que a OpenAI está desenvolvendo para ser essa central de a carangueja própria deles, que vai ser um óculos, fone de ouvido, um colar, caixa de som, uma caneta, cada um falou uma coisa,
que devem ser vários produtos, né? Então, para ela, teve essas duas vantagens. Ela impediu que o Google, desde o começo, que uma Perplexity, que um Claude ficasse ali. Então, ela aumentou a superfície de contato com clientes para poder só impedir que o outro estivesse lá. E, em segundo lugar, coletar os dados do que está todo mundo perguntando para ela poder saber o que é mais útil no assistente, né? Então, acho que foi mais uma parceria estratégica mirando lá na frente para benefício próprio do que necessariamente uma coisa da bondade do coração da Apple e da OpenAI para finalmente a gente perguntar qualquer coisa e a Caranguejo já responder o que a gente perguntou. As perguntas. Você pode criar um timer? Você pode adicionar ovo na lista do mercado? Você pode me lembrar disso mais tarde? Desculpa, eu não consigo fazer isso ainda. É o quê? Não encontrei tarde na sua agenda de contatos. Não, deve ter sido tanta besteira que a OpenAI deve ter recebido das coisas mais básicas que, tipo, uau. E também tem a questão do Visual Intelligence, que usa o Google, né? No fim das contas. Você vai fazer uma busca no Google daquela calça que você quer comprar, daquele acessório que você vê alguém usando. Então, assim, já tá uma festa aí o Apple Intelligence e vai continuar. A qualquer momento, mais bagunça. E junto disso, nessa semana, isso era meio inevitável, tá? Saiu mais uma reportagem, mais uma vez da Bloomberg, falando que teve um outro êxodo de profissionais que lidavam, né, na Apple com pesquisa de IA. Teve gente que foi para o Google, teve gente que foi para a Meta, teve gente que foi para onde mais? O pessoal teve que foi para DeepMind e para Meta também, né? Olhando para isso, falou, cara, ok, sabe por quê? Porque definiu. A Apple anunciou o que ela vai fazer agora. Quem estava na dúvida, se fica aqui, se não fica, será que eu vou poder fazer aqui, será que... Foi embora. É irônico, né? Alguém que está saindo lá da Apple para trabalhar no Google para desenvolver o Gemini que vai ser usado pela Apple. Mas ainda assim, eu olhei para isso e falei, tá, tudo bem, agora é a última passagem que as pessoas ou já estavam esperando a Apple definir para o futuro, ou falar, putz, aqui não vai rolar mesmo, a Apple vai desinvestir ainda de IA. A Apple falou, vamos seguir desenvolvendo, mas tá, deixa eu ir para as empresas de fronteira mesmo, que vão desenvolver a próxima etapa, e não ficar aqui só fazendo a ponte para conectar com as coisas dos outros. Eu olhei e falei, tá bom, fez esse êxodo, que deve ser o êxodo, não o final, vai seguir gente saindo, tá? E gente chegando, mas o que é reportado geralmente quem sai, né? Eu achei que fez mais sentido do que os anteriores, que era só por conta da indefinição, a falta de confiança do pessoal no taco ali de Cupertino. Nenhuma surpresa nisso. E aí eu até me pergunto também, que é algo que o Adorno tocou aqui há pouco no assunto de caranguejo. A Apple sempre vai falar que ela continua fazendo os modelos dela, que ela continua investindo nisso e aquilo. Mas a sensação é que uma hora eles vão engavetar isso e vão só aceitar que conecta aí com a sua assistente favorita. E isso, eu acho que eles vão acabar abrindo mão de tentar participar dessa corrida da IA generativa, dos chatbots, porque já são 2 anos que eles estão tentando, o negócio não vai para frente, muita gente insatisfeita lá dentro da Apple mesmo, muita gente descrente de que vai dar certo, e tá o resultado. A Apple confirmou que vai usar Gemini. Eles falam que o acordo, acho que tem 5 anos, e que nesse tempo a ideia é a Apple, pelo menos é o que tem sido reportado, que daí nesse tempo a ideia é a Apple desenvolver o próprio modelo. Mas eu acho que vai entregar agora, se funcionar, se usa, porque é isso, o usuário final, o usuário comum, ele não tá nem aí se é OpenAI, Exato. se é Gemini, se é modelo da Apple, ele quer que funcione. Se funcionar, não tem nem para que a Apple trocar o modelo depois, fazer o dela. Então, eu acho que funcionando e dando certo, se as pessoas começarem a usar, a própria Apple vai ver que é um negócio que não vale a pena eles continuarem perdendo tempo. Que isso? Eles estão já 2 anos fazendo um negócio que, faz a Siri V1. Não funcionou. Agora vai ser a V2, a V3. Daqui a pouco a gente tá na V10 e não saiu nada do papel ainda. Então, a longo prazo, me parece mais que, né, quem tá lá na Apple que foi acreditando que eles iam fazer algo grande, não vai ficar no jeito que a gente tá mesmo. Muito bem, claro que as impressões sobre isso também vocês já sabem onde mandar, gigahertz.fm/feedback. E para concluir os follow-ups desse episódio, com 1h30 de gravação, pintou no último fim de semana mais uma informação, essa vinda também do Gurman, de que está muito próximo de a gente ver a atualização da linha do Studio Display, o monitor que é só caro e não absurdo de caro da Apple. Isso deve estar associado à iminente atualização também do MacBook Pro M5. A gente vai falar sobre essas duas coisas aqui, uma na sequência da outra.
Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer aqui a Gorilla Shield, mais uma vez, pelo patrocínio do episódio, e que está oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ do checkout para aproveitar, por exemplo, essa é a última semana de volta às aulas com a Gorilla Shield, que você tem até 15% de desconto, depois você coloca mais 5% para você acumular das mochilas, né? Eles têm bastante mochila que dá para usar até em viagem, coisa assim, não é só, entre aspas, para ir para a escola. E além disso, tem película, tem capinha, tem fones de ouvido de todo tipo, né? O headphone grandão, earbud totalmente sem fio, né? Os Bluetooth, tem o com fio também, tem o que é de um fio que só liga de um lado para o outro, o pessoal usa mais para fazer esporte. Carregador também, tem o por indução, tem o magnético, tem o de tomada, tem o de carro, tem o turbo com USB-A, USB-C, com várias wattagens para você poder escolher. Acessório também tem de tudo quanto é tipo. Tem aqui a basezinha elevatória de Mac que eu uso, que eu acho ótima para deixar um pouco mais confortável de digitar. Aliás, quando eu tô sem ele, é engraçado, parece que eu tô digitando com o Mac afundado na mesa. Não tá mais para mim, o plano agora é ele elevado, é muito curioso, né? E também tem mala, não só mochila para você ir para aula, usar no dia a dia, mas mala mesmo de viagem para você despachar. Enfim, vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, nos próximos dias, não dá pra saber se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ter breaking news, se não vai, mas eu vou juntar duas coisas aqui. Na verdade, até três. O Mark Gurman tinha comentado que os chips M6, o lançamento dele está muito mais próximo do que todos imaginam. Falaram, dá mais detalhes? Ele falou, não, né? Que nem o Tim Cook falando lá do Gemini, né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, ele falou nesse fim de semana, que a Apple vai anunciar a geração nova do MacBook Pro com os chips mais parrudos M5, que hoje tem só o M5 básico no de 14 polegadas, né? A gente vai ver os chips mais parrudos em mais tamanhos. Isso vai associado ao lançamento do macOS 26.3, que está em beta já faz algumas semanas. Está no beta 3? 3. Então, né? E isso tudo junto também dessa história de que a Apple vai lançar em breve o Studio Display. E sobre o Mac ainda, para eu só colocar os pontos todos para a gente poder falar sobre isso, nesse fim de semana a Apple mexeu na forma como você compra um Mac no site dela. Existiam coisas que já vinham, você partia da premissa de que era assim, agora você consegue mexer, configurar, etc. Eu vi até o Ben Lovejoy da Netflix Mac especulando que agora você deve conseguir comprar, por exemplo, escolher quantos núcleos você quer de GPU e de CPU, que é uma coisa que antes só vinha do jeito que a Apple escolhia para você empacotar e você comprava, né? Aí, a gente estava até comentando aqui antes, falei, vamos guardar para falar sobre isso, né? Será que sai essa semana? Será que não sai? A minha esperança era que ia sair nessa semana, na verdade é que ia sair na semana passada, mas que ia sair nessa semana agora. Mas com o Gurman dizendo que isso vai estar associado ao lançamento do macOS 26.3, eu acho que pode ser que o anúncio aconteça nessa semana, mas o lançamento não, porque ainda tem que sair o Release Candidate do 26.3, que é a última versão de teste que a Apple, o Release Candidate a Apple falou assim, essa é a versão que, a menos que tenha um bug catastrófico, é isso que vai ser lançado, a gente vai dar uns dias, se tiver tudo bem, a gente lança, né? Às vezes acontece, Release Candidate 2 revisado, às vezes pode dar umas pisadas na bola, né? Mas esse é o cenário macro, tá começando a encaixar mais a timeline de lançamento, se vai estar associado ao 26.3 ou não, como é que vocês estão olhando para essa situação inteira? E em segundo lugar, pra passar tudo pra vocês. Vocês vão comprar? O Felipe, eu sei que não, que o Felipe já tá com um Mac relativamente novo, mas pro Adorno. Olha, eu tenho uma previsão aqui. Justamente por causa dessa matéria que o Chance fez no final de semana, dizendo como que mudava para você comprar um MacBook, e agora o Gurman dizendo que o M6 está muito mais próximo do que você imagina, eu tô achando que a qualquer momento vai virar uma confusão desgraçada, né? Se você entra no site da Apple, do MacBook Pro, tá lá. Uma única família, M5, M4 Pro e M4 Max. Aí você fica, uma única família? É que eu achei que as famílias de M, na verdade, elas se mantivessem de acordo com o seu número, né? Não. Qual que é o melhor chip da Apple agora? O M3 Ultra. Mas aí você pode ter um M4 Max ou um M5. Aí, tipo, é o quê? E se o M6 tá vindo aí, eu acho que alguma coisa a Apple vai deixar para trás. Então, por exemplo, não me assustaria se no final do ano a Apple pegasse e não lançasse o M6 básico e pulasse direto para o M6 Pro e M6 Max para lançar o MacBook Pro redesenhado. Deixa o M6 para depois, que é o que eles vão fazer com o chip de iPhone, aparentemente, né?
deixa o A18 para 2020. A18 não, né? A20. Deixa o A20 para 2027. 2026 a gente vai lançar o A20 Pro com os celulares Pro. Então, eu acho que essa mudança é justamente de tipo, clica aí você acha que o Mac tá barato, que o MacBook Pro tá começando em $1.600. Quando você clica a primeira vez no chip, pá, $3.000. Epa! Então eu acho que vem aí grandes mudanças e que a Apple não tá nem aí, de tipo, lança o que dá, lança o que tiver, vamos com tudo. E sobre comprar, como eu diria para qualquer pessoa, não compre o M5 Pro, o M5 Max, acho que não vale a pena. Acho que vale a pena esperar pelo redesign e é o que eu vou fazer. Meu M1 Pro aqui tá firme e forte e no final do ano, se tudo der certo, a gente troca pelo novo MacBook. Mas é muito estranho toda essa timeline de por que a Apple não lançou M5 Pro e M5 Max no final do ano passado, por que não lançou semana passada. Para mim, esses MacBooks já estão sendo vendidos há uma semana, mas ninguém descobriu. E se a Apple continuar demorando, daqui a pouco vai aparecer aquele russo de novo, falando, tá aqui o MacBook Pro com M5 Pro, e a caixa tá dizendo que ele é de 2022. Tem dessa, se a Apple demora muito, o russo mostra. E outra coisa também, né, a gente fala dos reports do Gurman, eu amo a precisão deles, vai ter M6 entre hoje e ano que vem. Bacana, Gurman, obrigado. Olha aí. Olha o anúncio aqui do Apple Music. 3 meses gratuitos, oferta limitada. Se prepare pro show do Bad Bunny do Super Bowl. Nossa, é um anúncio dentro do anúncio. Eles estão promovendo duas coisas no mesmo post. É recorde, né? Inception. Eu recebi no Instagram Apple de 2026. De 3 meses de graça também. Mas O Adorno mostrou uma notificação e falei, pronto, saiu o Mac novo. Mas não, era somente. Era só uma personalizada. Mas eu fiquei curioso porque geralmente essas mudanças de layout de loja, elas vêm acompanhadas dos novos produtos. A Apple geralmente espera lançar um produto novo para mexer ali no layout da loja. Achei curioso eles fazerem isso antes de lançar o MacBook Pro novo, que eu também achava que viria na semana ali do AirTag, né? Que eles lançaram o AirTag na segunda. Falei, vai ser a semana de lançamentos, terça vai ter Mac, quarta vai ter Studio Display. Não. Agora, como o Garmin falou que vai estar associado ao lançamento dessa versão do macOS, eu chuto que essa semana deve sair uma versão RC, talvez, e aí semana que vem lança para todo mundo. E aí pode ser que o Mac mesmo à venda fique para semana que vem. Aí eu não sei se a Apple já anuncia um press release agora, começa a vender na semana que vem. De qualquer forma, eu tô com um Adorno. A menos que, assim, você precisa de um Mac novo, dá pra pular essa geração, porque tudo indica que no final do ano vai ter uma linha M6, M6 Pro, que vai ser um modelo redesenhado, que vai ter tela OLED, que pode ter conexão celular, então dá pra esperar o M6 se você realmente não tá com pressa, assim, de ter um MacBook Pro novo. Agora, voltando ali pro redesign do site, eu tava explorando e também é bem isso, né? Porque antes a Apple tinha os modelos prontos, então você abriu o site e tinha ali, MacBook Pro, olha, tem um modelo com esse chip, esse tanto de RAM, esse tanto de SSD, aí tem um modelo mais caro. Agora é isso, você clica ali para comprar, então você começa meio que te passa a sensação de que você tá montando o Mac do seu jeito, né? Então você clica, quero 14 polegadas. Custa R$19.000. Agora eu quero ele com o chip M4 Pro. Agora já são R$25.000. Agora eu quero escolher tantos núcleos. Já são mais R$2.600. Então, vai subindo. Vai a hora que você vê, você já montou seu Mac, dobrou de preço. Então, acho que a ideia da Apple, talvez, é justamente fazer a pessoa se empolgar ali montando o computador. Aí, no final, ela olha o preço e vê se aquilo ali faz sentido ou não. Mas foi uma mudança curiosa ali. Mas é isso, eu acho que logo mais, ou nessa semana ou na próxima, a gente vai ter Mac novo. Studio Display também, que eu publiquei na Macworld faz um tempo sobre o vazamento da segunda geração de Studio Display, que deve ter ProMotion 120 Hz, provavelmente vai ter um painel melhor. A gente não sabe ainda se é OLED, se é mini LED, igual a tela do MacBook atual, mas vai ser um painel melhor, tá para ser lançado também. E eu também fico curioso para saber se esse Studio Display vai ser mais caro,
se ele só vai substituir o preço atual, que o atual não é barato, né? Mas é o que Não. até o Marcos brincou. Tem o caro e o super caro. Então vamos ver se ele só vai ser o caro ou se ele vai ficar ainda mais caro do que ele já é. Mas eu também tô muito tranquilo com o meu atual. Acho que não é algo que eu vou cogitar trocar tão cedo. Até porque aqui no Brasil, Studio Display, o preço aqui é muito, muito absurdo, né? Então vou ficar com esse mesmo, mas tá aí. Possivelmente nos próximos 15 dias teremos mais novidades em relação a Mac, Studio Display. Tá chegando. Não, e outra coisa muito interessante que eu quero notar aqui do site de compra do Mac é que a Apple continua falando: você quer comprar uma licença do Final Cut Pro? Você quer comprar uma licença do Logic Pro? Senhora, gostaria de gastar $300 nisso? E aí a grande questão é, eles atualizaram depois do Apple Creator Studio, mas não vamos falar disso não. Então é isso, essa gambiarra, é essa coisinha linda que eles fazem, que nada faz sentido, né? Porque é isso. Mudaram, não tem MacBook novo. Aí continuam oferecendo se você quer licença, sendo que tecnicamente eles estão focados no Apple Creator Studio. Qual que é deles, né? Que loucura. É isso, e ainda tem o fato de que quando você compra um Mac novo, você ganha os 3 meses. E outra, até aproveitando esse gancho, agora voltando para Creator Studio, né? Eu vi algumas pessoas falando, se você já assina o Final Cut de iPad, os aplicativos de iPad, sua assinatura não é cancelada automaticamente quando você assina o Creator Studio. Então você corre o risco de ficar pagando 2 assinaturas da mesma coisa para Apple. Então eles são bem... Às vezes é até isso, né? Tipo, faz a pessoa comprar o Final Cut aqui, depois se ela assinar o Creator Studio, é mais dinheiro pra gente, né? Então tá lá pra quem quiser pagar, basicamente. E eu tinha até na semana passada visto que em alguns países a Apple ainda oferecia o trial, se você quisesse testar o Logic Pro, o Final Cut Pro também no Mac, né? Mas agora esses links saíram do ar, redireciona pra home, então ela aos pouquinhos tá tirando. Alguém vai lembrar, né? Que daqui a pouco também lá no fluxo de compra vai poder fazer isso, né? Eu fico... Assim, eu dificilmente vou comprar um Mac novo, porque na hora, né, dá vontade. Aí você vê o preço mesmo em dólar e fala, cara, não vou comprar só por comprar, que eu precisar de verdade, tiver necessidade pra poder... Aí sim, mas enfim, essa é o que a gente pode esperar aqui nos próximos dias. Vou torcer muito pra gente não ter que fazer uma breaking news aqui, acabando com metade dos nossos argumentos, vamos ver o que vai rolar. E a gente falou agora há pouquinho, né, sobre como uma parte grande do que perguntaram para o Tim Cook durante a ligação do relatório fiscal foi sobre Apple Intelligence, o negócio com o Gemini. A outra parte, o assunto que foi mais comentado, na verdade, foi o do aumento do preço de memória, como é que isso vai afetar o negócio da Apple. E essencialmente teve 2 coisas que deu para tirar dali. Primeiro, a Apple tá com estoque bacana por enquanto de memória, não vai ser afetada por isso, mas a partir do próximo trimestre, isso sim, eles não deixaram dúvida. Se seguir aumentando loucamente o preço, vai aumentar. O preço das coisas para a Apple vai aumentar. E eles deixaram, para mim ficou muito claro que eles vão aumentar o preço dos produtos. Estamos olhando para uma série de opções. Quer dizer então que vai aumentar o preço dos produtos? Veja bem, estamos avaliando uma série de opções. Então vai, né? Tem várias, como é que ele falou? Tem várias alavancas que a gente pode apertar e puxar para poder equilibrar o preço, mas provavelmente isso quer dizer que vai aumentar. Então, pode ter uma questão aí de que comprar os Macs M6, MacBook Pro M6, lá, o que vai ser o redesenhado por cima lá no que vem, talvez com touch, talvez com dados, talvez você tendo que escolher GPU e CPU, aí sim vai ficar muito caro, né? Mas tem essa história. Isso foi durante a divulgação do relatório fiscal. Eu nem sei, assim, se você tivesse pedido para o ChatGPT gerar qual teria sido o relatório fiscal da Apple antes do resultado, ele teria acertado a maioria das coisas. Mesmo que a Apple já tinha falado, gente, o próximo trimestre vai ser o melhor da nossa história. Eles não deixaram dúvida que seria isso, e ainda assim ficaram acima do que eles tinham falado, dado de margem, do que o JP Morgan tinha falado que ia ser, do que a Bloomberg tinha reportado que ia ser. Foram 143,7 bilhões de dólares em faturamento, aumentou 16%, aumentou de um ano para o outro quase 20% do faturamento do ano passado para esse, né? No trimestre que é de Natal. Muito disso foi do sucesso do iPhone 17, exceto o Air, aparentemente. Ninguém nem se importou com isso, engraçado, ninguém nem perguntou, já passou, já estamos tomando como certeza que esse aí não vendeu, mas o resto vendeu bem. E a gente viu umas flutuações de Mac, de iPad, né? Porque a linha é sempre um pouco... A taxa de lançamento dessas de frequência é sempre meio incerta, então o pessoal acaba não comprando por não saber se vai sair ou não. Mas a iPhone vendeu pra caramba, ela faturou bem também. Eles falaram que a margem de lucro para o próximo trimestre, mesmo com aumento de memória, vai ser uma coisa que eles vão conseguir manter
entre 48% e 49%, porque a parte de serviços o lucro é absurdo em relação à margem de lucro quando o assunto é hardware, especialmente com aumento de memória. Um analista até falou, mas como é que vocês vão conseguir manter essa margem alta de lucro com o preço da memória subindo? E eles falaram, veja bem, temos uma série de alavancas, mas é serviço. Um anúncio de Apple Music no meu iPhone 11. Exatamente. Tá aí. E aí Tá aí eles a já resposta. ementaram o lance de que publicidade pode passar a ter mais. Então a gente vai ver muito em breve mesmo anúncio no Apple Maps e no resto também, App Store, né, com ganhar anúncio dinheiro mostrando o com resultado, Apple cada Maps, 3 hein? é o anúncio. Enfim, né? Eu dei essa geral aqui porque eu não sei o quanto de conversa a gente consegue ter a respeito do relatório fiscal que já não foi dito antes ou que não seja óbvio, porque já faz anos, né, que a Apple tem muito disso. Mas tem alguma coisa que chama a atenção de vocês que depois a gente falar aqui? O que me chama a atenção, assim, que dá pra gente destacar, iPhone que cresceu muito, então dá pra falar que a linha 17 chamou a atenção da galera, porque se a gente pegar aqui o gráfico dos últimos anos, no trimestre de, vamos chamar de trimestre de iPhone, né, que tem ali a Apple sempre lança o iPhone no finalzinho do trimestre fiscal do ano, mas ele conta mesmo para o ano seguinte, né, para o primeiro trimestre fiscal do ano seguinte, porque a Apple fecha o ano em setembro. Se a gente pegar a época de lançamento do iPhone 16 mesmo, ela teve um aumento de 6%. Aí se a gente pega o 15, também teve um aumento ali de 6% também. Agora a linha 17, ela teve um aumento de 23%. Fazia tempo que ela não tinha uma linha de iPhone que ia tão bem no lançamento. E eu tô vendo isso na prática. Cara, na rua eu tô vendo iPhone laranja pra todo lado. É um negócio absurdo, assim. Parece que tá na promoção, tá vindo no Kinder Ovo. Então, eu acho que a galera se empolgou. Não sei se é o laranja, se é o design novo, se era muita gente esperando há muito tempo pra trocar de iPhone. E é esse que deu uma mudadinha mais significativa ali no design. A galera se empolgou e foi. Mas tá aí, tá é comprovado agora pela própria Apple que a linha 17 é uma linha de sucesso, então isso chama a atenção. De outras coisas aqui que eu tava observando, acessórios deu uma caída, então é aquela categoria que engloba tudo, né, que é vestíveis, casa e acessórios, então vai desde Apple Watch, AirPods, Apple Pencil, mas essa categoria deu uma queda ali de 2%, mas no geral a Apple tá bem. A Apple tá bem. Até iPad deu uma crescidinha, 6%, mas deu uma crescidinha. O Mac deu uma caída, mas acredito que é pela falta de lançamentos mesmo. Então, agora que vão vir os lançamentos do ano, a coisa deve melhorar um pouco. Mas o que mais me chamou a atenção foi, além de tudo que a gente repercutiu antes, do Tim Cook falar sobre Gemini, sobre o possível aumento dos preços, isso, é que, apesar de tudo, o iPhone ainda é o carro-chefe da Apple e a linha 17 tá indo muito bem, obrigado. Eu quero falar não necessariamente do trimestre fiscal da Apple, porque é isso, mostra que a empresa está muito bem, mas logo depois que acabou a CES, ou estava acabando a CES, uma das matérias que eu escrevi foi mais um ano e o grande produto da CES é o iPhone. Porque se você pega a foto de 10 anos atrás, de como eram as CES, você vai ver ali uma quantidade absurda de câmera, de gente fazendo foto de verdade. Esse ano, como esses últimos anos, é só iPhone. Então, assim, vai lá o chinês que não fala inglês mostrar o óculos dele que faz tradução em tempo real. Em vez do cara meter aquele óculos na cabeça, no rosto, e mostrar a função em tempo real, ele vai pegar o iPhone dele. As pessoas vão fazer foto com o iPhone. Então, assim, a gente fala, a Apple acabou, tá todo mundo indo embora da Apple, eu não sei o quê. Eles vendem muito iPhone, eles vendem muito Mac, vendem muito iPad, vendem muito serviço. E o iPhone ainda não tem cara de que esgotou. Quando a gente acha que o iPhone vai esgotar, que tipo, não tem mais o que fazer, eles alargam o platô da câmera, novo design, agora vai, e todo mundo compra. Pode ser que realmente assim seja a gente continue vendo o topo de vendas da Apple agora, né? O problema é que assim, toda vez que parece que a gente chegou no ápice, a empresa vai lá e vende mais um pouco. Então acho que até por isso que ainda assim o Tim Cook tem toda essa carta branca, porque eu não diria que tem um acionista que não está satisfeito com a Apple. Então, enquanto os acionistas estiverem satisfeitos, enquanto eles estiverem
ganhando uma grana violenta, tá tudo certo. O que é IA se você tá vendendo o iPhone 17 Pro Max a rodo? Tem 4 meses que lançou isso e ainda tá difícil de comprar. É absurdo, porque assim, isso aconteceu com o iPhone 14 Pro, né? Covid, fábrica fechada, protesto. Agora, 4 meses eles não conseguem vender um iPhone que eles estão fazendo há um ano? Uau! Teve uma coisa que eles falaram também nesse relatório, e isso me deixou surpreso. Na verdade, nos pegou de surpresa a demanda global pelos AirPods Pro 3. Eles usam muito também essas coisas para... eles dão uma dourada na pílula. Mas eles falaram que o faturamento de serviços, que foi 2% de queda na comparação desse mesmo relatório nesse trimestre do ano passado, se eles tivessem conseguido... Se eu falei serviços, é acessórios. Se eles tivessem conseguido fazer na proporção da demanda... O faturamento de acessórios, home, wearables, aquela categoria gigantesca lá, teria visto um aumento e não a 11ª, acho, queda em 11 trimestres seguidos aí, né? E eu até comentei sobre isso quando escrevi, né, no site, que assim, eu não vi notícias sobre estar com pouco estoque, parecia estar sob controle, mas ainda assim, eu não sei se o que eles estão tendo problema para fazer é a parte do sensor cardíaco, se é esse lado que está faltando ali um hardware, né, peça, mas que isso prejudicou o que mostra, primeiro, o tamanho do negócio que é os AirPods para Apple, e em segundo lugar, como qualquer detalhezinho tem impacto grande, né? Eu fiz a conta dos 280 milhões de dólares que eles deixaram de ganhar se eles fossem zerar de um ano para o outro e não ter lucro. E se fosse lucro, vai saber quanto que teria sido, né? Então isso me chamou a atenção. É um detalhe, mas é um negócio por si só, né? E bom, para finalizar, dois aspectos de design. Um a gente comentou bem a fundo lá no área de transferência, que é o Sebastian DeVif, que já tinha trabalhado na Apple, saiu, ele estava no Relight, um designer super talentoso. Ele foi recontratado pela Apple para para trabalhar na parte de design de interfaces, e isso foi uma coisa que eu vi com muitíssimos bons olhos, enquanto a Adorno esfrega os olhos aqui na gravação. E eu quero saber, agora que a Adorno deu essa esfregada, o que você achou também dessa volta, porque ela acontece no momento bem de mudanças na área de design ali da Apple. Eu falei no ADT, né? Espero que seja só o começo, contrata Louis Mantia, contrata os Avengers do design de interfaces para mostrar que eles não estão de brincadeira. E a segunda coisa que a gente pode juntar aqui é que, estava agora falando de design de hardware, parece que a Apple está investigando, é óbvio que está investigando, ele investiga tudo, fazer o iPhone que dobra como se fosse StarTAC, e não o iPad que vira iPhone, né, para virar um livrinho assim, né. Mas vou começar por design de interface, design gráfico. Como é que vocês viram essa contratação? Olha, Marcos... Ou escute, Marcos. E você também, ouvinte. Eu vou jogar um pouco de um balde de água fria, porque antes do Sebastian ser contratado, obviamente o Allied é incrível, tudo mais, é um aplicativo, assim, essencial para qualquer um que faz foto. Mas ele só postava, lembra da trama do coro do Find My que eu fiz... E eu acho que, de maneira geral, quando você é contratado por uma empresa do tamanho da Apple, tipo, o cara ele não é o responsável de quem vai pensar no próximo Liquid Glass. O cara vai focar num botão, o cara vai focar numa transição. Então, assim, bom pra ele. Talvez a renda fique um pouco mais estável agora, vai ganhar uma grana, vai se aposentar. Acho que ele vai voltar a fazer botão. Então, assim, eu não acho que vai mudar. Ele podia arrumar o hover no iPad, sei lá, que o Pixelmator Pro tem 3 ícones com hover. Os caras falam que eles refizeram o Pixelmator pro iPad e você não faz hover em nada. Então, assim, que ele coloque um elemento de UI ali diferente. Então, acho que é isso. No fim das contas, que bom, o cara é muito competente, posta muito no Threads, mas eu acho que do dia a dia, assim, falar, vamos focar nesse botãozinho aqui, e o cara vai ficar, assim, meses focando no botão. Então, eu não vejo isso como uma grande mudança dentro da Apple, e mesmo se contratar mais gente, que obviamente sempre contrata, e também com o êxodo que teve, são coisas muito específicas. E o foco principal é quem manda, quem é a visão daquilo, que agora é o possível novo CEO, né? Qual que é o nome? O John Ternus. John Ternus, isso. Qual que é a visão dele de design, né? Ele tem uma visão de design? Eu acho que isso é muito mais importante, que a gente
sabe que o Tim Cook não tem, né? Assim, ótimo vendedor, mas não tem uma visão de design. O Alan Dye tá jurado de morte pelos robôs da Apple. Então... O Alan Dye, ninguém quer nem ver ele pintado de ouro mais, né? Nem de alumínio. Nem de alumínio. Então, Sebastian, parabéns pra você e mal posso esperar pra ver a próxima trama de couro no meu iPhone. iOS 28 com certeza. Tem esse lado. O Sebastião é um cara muito bom, eu sou usuário assíduo do Halide, então gosto muito do aplicativo, da interface. Inclusive, me surpreende algo assim não ter acontecido antes, porque eu jurava que a Apple algum dia ia comprar o Halide, que pra mim é o tipo de aplicativo que a Apple eventualmente acaba comprando, tal qual o Pixelmator. Por outro lado, espero que não compre, porque o Pixelmator comprou, matou metade dos aplicativos e agora virou assinatura, né? Mas eu sempre achei que a Apple ia dar um jeito de comprar o Halide, trazer ele de volta, aconteceu. Mas é o que o Adorno pontuou, ele não tá indo para um cargo de liderança, ele tá indo ser um designer na Apple. Então, claro que tem a possibilidade dele crescer, dele influenciar nas opiniões, mas é isso, como é que tá a liderança? Né? Como é que tá, quem manda, quem escolhe como é que vai ser? Colocaram agora o John Turnus, mas é que a gente até comentou numa fonte passada. O Turnus, designer, ele é engenheiro. Então, assim, ele teve ali uma participação muito interessante em produtos que acabaram, em decisões que acabaram sendo boas para a Apple, como o iPad, que ele sempre foi ferrenho ali de defender que tinha que ter USB-C mesmo, tinha que trazer de volta esse aspecto mais Pro dos produtos que são Pro. Você vai ficar grosso para ter mais bateria. Tá bom, deixa mais grosso. Então, ele é um cara que é bom de engenharia, mas a gente ainda não sabe como é que é a questão dele de design, né? Como que ele vai lidar com essa questão. Eu acho que isso acaba importando mais. Espero que o Sebastian tenha uma participação legal ali dentro da Apple, mas por enquanto é isso. Eu não quero me empolgar achando que agora vai mudar. Agora no iOS 27 vai ser tudo lindo, maravilhoso. Até porque, né, eu vejo um pessoal falando, agora que o Alan Dye saiu, agora vai ficar tudo lindo. Gente, o Alan Dye deve ter deixado coisas prontas para os próximos 2 anos, no mínimo. Né? A gente ainda vai ver muito Que é o Alan mesmo Dye. PDF do Johnny Ive, né? De tipo, olha, Johnny Ive saiu em 2019, mas 2024 o produto ali ainda tem o dedo do cara. Então, tipo, o Alan Dye vai continuar mandando na Apple por muito tempo. Não tem muito o que fazer. A questão é, a Apple precisava de um maluco como o Johnny Ive de novo. O cara que vai fazer botão de camisa pro rei. É isso. É isso que é um designer, né? Precisa de um maluco desse. Agora, um cara de engenharia é isso. Mas a gente quer fazer o iPhone mais fino do mercado. Mas não precisa de bateria? Coloca uma bateria aí. Deixa mais gordinho mesmo, não tem problema não. Ok, de um lado o consumidor vai falar, beleza, tenho mais bateria, meu computador é mais Pro, não sei o quê. Mas o que puxa de fato essa inovação, que era o que o Johnny Ive fazia, vem quando? Gostando ou não do design do iOS 7, o cara literalmente mudou como que as pessoas desenvolviam e faziam design para aplicativo. Quantas empresas que não mudaram o próprio design, que não simplificaram, que não sei o quê. Porque um maluco disse que as cores primárias eram suficientes no iPhone e que não precisava ter profundidade. E o cara mudou todas as empresas do mundo. Então, assim, para você fazer uma coisa dessas, você tem que ser muito maluco, né? Você tem que ser muito bom, você tem que ter uma visão muito fora de si. E o Liquid Glass é isso, né? É algo que nem a Apple mergulhou de cabeça 100% nele, porque cada device que você pega, cada aplicativo da própria Apple tem implementação de um jeito, tem uns que não tem. Então, eu espero que essa contratação seja ali um pontinho do início de uma coisa boa, né? Mas, por enquanto, eu ainda estou cético quanto ao design da Apple. Pra mim a esperança vem de juntar, e tem isso, né, do que o lance do Sebastian Dewey fala muito sobre a experiência, ele já deu palestra sobre isso, tem uma palestra excelente, eu vou deixar aqui na descrição, dele falando sobre como foi o desenvolvimento ali do Corinthian Leather, né, que era aquela parte toda do couro, dos contatos, a costura e a textura que o Jobs queria um específico, trouxe pra ele um pedacinho de couro, falou, faz assim, aí ele fez, aí dos jeitos, acho que ele até mostra, ele só cita sim, layouts que não foram aprovados, alternativas que ele buscou até chegar lá, mas remete a essa época de mais experimentação, mais criatividade do que aquilo que eu sempre falo do design preguiça, que é o fundo branco com texto, como se fosse um botão, e mesmo o Liquid Glass, que eu gosto da ideia e da intenção, teoria é uma coisa, prática é outra. A gente já falou
a exaustão aqui, mas eu sou do time que gosta muito da ideia do Liquid Glass de algumas implementações. O resto não funcionou, mas aí são ajustes, né? Então eu tô otimista sobre essa contratação e espero que seja a primeira de muitas de chamar essa galera dessa, nem que seja do saudosismo, apelar para isso, né, da época que funcionava de um jeito diferente. Você até falou disso no DT também. Eu não sei se funcionaria hoje em dia esquiomorfismo, porque tem tanto tamanho de... Sim, não dá, né? Aquela coisa, os efeitos pixel perfect lindinhos assim, funcionava que era um tamanho de tela específico, totalmente controlável, quando as pessoas estavam pendendo ainda que era o botão. Outra época. Mas se puder voltar essa pegada, essa vontade, essa criatividade de verdade, eu acho que vai ser uma coisa positiva, né? E eu mesmo assim, aquilo do iPhone dobrável no estilo flip é aquilo que eu brinco que a Apple certamente investiga tudo, desde drone até a xícara que esquenta o café e não deixa esfriar, até qualquer coisa, né? Porque é o trabalho dela. Então ela está investigando isso. A notícia seria: a Apple descartou, nem pensou em considerar fazer um iPhone flip. Aí tudo bem, aí seria digno de nota, né? Mas é uma coisa que já dava para esperar. Lançando ou não, acho que a gente podia esperar que eles estivessem investigando. Óbvio que tá, né? E os reports primeiro diziam que ia ser, né, um flip, não um fold. Então, de tipo, não é, é a primeira vez. Eu lembro que os rumores sempre foram meio, a Apple ainda não sabe se vai ser o grandão ou se vai ser o pequenininho. Então é isso, a Apple, acho que lá dentro sempre explorou as duas possibilidades, bateram o martelo que essa primeira versão que supostamente sai esse ano vai ser um estilo Galaxy Z Fold, que é o grandão que você abre e ele vira um tabletzinho. Mas se eles verem que deu certo, a ideia é que no futuro tenham outros mesmo, né? Vai ter o pequenininho, vai ter o iPad que você dobra e desdobra e vira um Mac, né? Que o próprio Gurman já reportou isso. Então, é mais um report de algo que, não é uma surpresa, né? A Apple tá explorando 1000 coisas e, pelo jeito, os dobráveis vêm aí. Mas eu ainda, nossa, não sei vocês, mas continuo achando muito otimista achar que esse dobrável vem esse ano, mas todo mundo tá falando que sim, né? Eu ainda tô bem cético que vem nesse ano, porque é aquilo que alguém mandou no ADT também. Se fosse chegar nesse ano, geralmente teríamos visto já mais peça vazada, mais coisa do que tem vazado. Vazou agora só CAD de fabricante de capinha e foi isso, né? Eu concordo. Já teria mais fumaça para ver esse fogo ainda nesse ano. Eu acho que ele poderia ser um grande iPhone 20, né? Eu acho que a Apple tá perdendo uma grande oportunidade aí, porque vai lançar o Foldable antes do iPhone que vai mudar tudo de novo. Então... Sim, ela tá presa entre o calendário que faria sentido e o que ela precisa lançar logo para seguir mantendo o interesse. O que ajuda a Apple a talvez esperar é que essa geração do iPhone, a mais bem sucedida da história, não tinha firula. Foi só um iPhone que deu certo. Não precisou dobrar, não precisou piscar, não precisou fazer nada. Só precisou ser um iPhone. Só ser laranja. Exatamente, né? Então ela tem isso a favor dela. Mas será que ela consegue repetir isso nesse ano, né? Considerando que todo o calendário de atualizações está muito mais elástico do que costumava ser, né? A maioria das pessoas não troca a cada 3 anos. Hoje em dia, né? Não sei. Então talvez ela precise do dobrável para tentar gerar uma demanda, pelo menos um faturamento maior, que vai ser caro pra diabo, nem todo mundo que vai comprar. Né? Então tem muitas variáveis aí. Mas o iPhone Flip, eu olho e falo, tá, vamos ver. Porque, sei lá. Faltou até o ar, né? Mas tem uma coisa que eu vou observar. Eu acho que eu nunca vi um muggle usar o Samsung Galaxy Fold. Mas eu vejo o Flip com uma relativa frequência. Pode ser por causa de preço, mas assim, as pessoas normais que não escutam podcast de tecnologia estão comprando o Flip como o telefone que elas querem comprar no ano. Eu vejo com uma certa frequência. O Fold eu nunca vi, né? Então pode ser que ela tá bonitinho, né? O iPhone Fold como um conceito de que estamos aqui na fronteira do dispositivo avançado, mas o pessoal vai comprar o Flip mesmo, porque ele é o iPhone 5C dos dobráveis, sabe? Porque vai ser mais barato. Não vai ser barato, vai ser menos caro, né? Então, pode ser para preencher um preço ali, né? E talvez pegar o pessoal que vai se interessar pelo dobrável, olhar o Flip e falar, o Fold é mais bonito, comprar esse. Sei lá. Mas aí é aí que mora o perigo, entre aspas, que é igual o iPhone Air. O iPhone Air custa $1.000, o valor do iPhone 10 na época que foi lançado, né? Então, assim, se pagar $1.000 numa única câmera, tá, ele é fininho, mas e daí? É só porque ele é fino? De todo mundo que eu já vi nessa vida, tem um cara, que é o Michael Josh, do Match Gadget. Ele, de fato, usa um iPhone Air como... Ele e o Sam Altman, né? São as duas únicas pessoas que usam o iPhone Air diariamente. Mas é que não vale a pena. Tipo, você vai pagar $1.000 pra não ter uma bateria e só ter uma única câmera?
Então o iPhone Fold, o iPhone Flip vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ele dobra. Mas para quem usava o iPhone Pro, vai continuar no iPhone Pro. O cara vai querer a telefoto, o cara vai querer mais bateria, o cara vai querer a tela não sei o que. Então também é um pouco complicado quando a Apple faz essas variações, porque não vai para frente. Quando a gente falava, o iPhone Mini vai ser um sucesso, ninguém comprou. Então se ninguém quer Mini, a pessoa quer o Plus, né? Porque quem não gosta do tamanho do iPhone Pro Max? Também não vendeu, porque era caro. Então, quem quer o Pro vai comprar o Pro, quem vai comprar o normal vai comprar o normal. Eu acho que assim, apesar de, óbvio, a estratégia da Apple dá muito certo, ela ganha muito dinheiro, 2 modelos de novo estavam ótimos. O modelo normal, que todo mundo compra, e o modelo Pro, que compra quem quer um pouquinho mais. E é isso, vida resolvida. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/186 ou dê uma espiada nas notas do episódio. Obrigado, ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e quem recomenda o A Fonte para mais gente poder descobrir o podcast, e a você, Adorno, por ter doado aqui 2 horas da sua ocupada segunda-feira parisiense para participar aqui do A Fonte mais uma vez. E um abraço. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Muito obrigado, Felipe. Sempre um muito obrigado a você, ouvinte, por ter ficado com a gente até o final. De fato, perdi sol, Marcos. Tem mais de uma semana que eu não vejo o sol. Estou aqui guardado dentro de casa para gravar o A Fonte, mas é sempre especial quando vocês me chamam. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para todo mundo e você me encontra no Threads como @JosefAdorno e no BGR, o Boy Genius Report, que é o bgr.com. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Marcos. Abraço, Adorno, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência, também o Área de Trabalho, apresento para a Lura o IA Sob Controle, meus textos você acham no 9to5 Mac, que já foi casa do Adorno, do Felipe também. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Abraço, Adorno! Abraço!